Ô Bruno, quero mudar um pouco de assunto, mas mantendo um cerne aqui da questão, né? Porque a gente fala bastante sobre cenário fiscal aqui no Brasil, elevação de gastos e como que isso impacta no mercado financeiro, nas expectativas, enfim. A gente está vendo um cenário lá nos Estados Unidos do Donald Trump passando o projeto ou tentando passar o projeto de gastos tributários, de revisões tributárias, que pode elevar aí gastos em 3 trilhões de dólares ao longo dos anos. Muita gente está falando, inclusive, alertando para esse cenário fiscal que já está deteriorado por lá, poder deteriorar ainda mais, né? Eu queria entender um pouco da sua percepção, né? Se a gente fala de aumento de gastos que beneficia um crescimento econômico no presente, mas compromete trajetória de dívida, compromete o futuro, Donald Trump está dando passos aí nesse sentido, tá trazendo apreensão, ou pode trazer apreensão para o mercado ao continuar com essa postura? Sem dúvida, Felipe. Ele foi eleito também com uma agenda que nós, ou eu, amplamente defendo, de corte de gastos e diminuição do déficit público. O déficit dos Estados Unidos hoje está na casa dos 6,5%, supera os 2 trilhões de dólares. E se esse crescimento continuar, o que nós veremos, inevitavelmente, é uma taxa de juros, especialmente as mais longas, mais altas, para compensar esse risco de um incremento da dívida que já superou os 36 trilhões de dólares, né? Em meio a tudo isso, a gente começa a ver, e eu dediquei um vídeo exclusivo aqui no meu canal sobre isso, sobre o comportamento da divisa suíça e dos títulos públicos suíços, que já estão pagando, nós mencionamos aqui na semana passada, juros negativos. Ou seja, nós vemos uma ampla valorização de moedas como o franco suíço, o próprio euro, a libra, né, frente ao dólar, que, ok, é um dos pontos que o Trump quer, desvalorizar o dólar para tornar os produtos dele mais competitivos no exterior e assim diminuir o déficit em conta corrente e o déficit comercial. Todo esse diagnóstico eu concordo 100% com ele, mas o remédio talvez seja complicado demais. Talvez saia um tiro pela culatra se ele não cortar o gasto, que é uma agenda que ele realmente assumiu. Ele vem falando que as tarifas trarão um capital que compensará esses cortes de impostos. Veja, eu amplamente defendo cortes de impostos, todos, o máximo possível. Mas você precisa compensar essa queda na arrecadação, diminuindo o tamanho do Estado para que ele não tenha a necessidade de um financiamento tão grande para subsistir. Então, isso significa que se você mantém os gastos altos e diminui a arrecadação, uma matemática simples de soma e subtração, o teu déficit continuará crescendo, a curva de juros continua subindo e encarece o financiamento de novas dívidas nos Estados Unidos. Então, tudo isso ele é importante, sim, e o mercado já começa a ficar mais atento. A gente vê hoje um cenário em que os preços das casas continuam extremamente altos nos Estados Unidos, a dívida está na máxima, a dívida das famílias nos cartões de créditos estão na máxima, os juros estão altos e as bolsas também estão na máxima. Então, algum recado alguém está interpretando errado e isso exige uma determinada correção em algum momento. E quanto mais demorar para cortar os gastos, isso no mundo como um todo, o remédio tende a ser muito mais amargo, ou seja, mais inflação para a população.